Muita gente acredita que enquanto tiver boletos vencendo ou parcelas no cartão, poupar dinheiro é um erro. Mas a verdade é que sem uma reserva estratégica, qualquer imprevisto vira uma nova dívida, criando um ciclo que nunca termina. Você tenta quitar tudo de uma vez, fica sem um centavo no bolso e na primeira emergência precisa recorrer ao banco novamente. É o famoso enxugar gelo financeiro. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como quebrar esse ciclo, usando uma abordagem equilibrada. Vamos estruturar um plano para você construir sua segurança financeira, ao mesmo tempo em que liquida suas dívidas, protegendo seu patrimônio e, principalmente, a sua paz de espírito. Se você quer sair do sufoco com estratégia e não apenas com sorte, já deixa o seu like e vamos direto para o plano de ação. Construir estabilidade financeira é um desafio que exige mais do que disciplina. Requer estratégia. Muitas pessoas acreditam que precisam escolher entre pagar dívidas ou criar uma reserva de emergência, como se fossem objetivos opostos. No entanto, essa visão limitada pode prolongar o ciclo de insegurança financeira. A verdade é que é possível, e muitas vezes necessário, avançar nas duas frentes simultaneamente, adotando uma abordagem equilibrada e inteligente. Ao focar exclusivamente no pagamento de dívidas, o indivíduo corre o risco de ficar vulnerável a imprevistos, como despesas médicas, perda de renda ou emergências familiares. Sem uma reserva financeira, qualquer contratempo pode levar ao uso de crédito novamente, criando um ciclo repetitivo de endividamento. Por outro lado, ignorar dívidas para priorizar apenas a poupança também pode gerar custos elevados com juros, comprometendo o crescimento patrimonial no longo prazo. Diante desse cenário, surge a necessidade de uma estratégia que harmonize essas duas prioridades. Criar uma reserva de emergência enquanto se paga dívidas não é apenas possível, mas essencial para quem deseja construir uma base financeira sólida. Essa abordagem permite reduzir riscos imediatos, ao mesmo tempo em que combate passivos financeiros, promovendo uma sensação maior de controle e segurança. A chave está na alocação consciente dos recursos disponíveis. Mesmo com um orçamento apertado, pequenas quantias direcionadas de forma consistente para uma reserva podem fazer uma grande diferença ao longo do tempo. Paralelamente, o pagamento estratégico das dívidas, priorizando aquelas com maiores juros, ajuda a liberar fluxo de caixa gradualmente, acelerando o progresso financeiro. Além disso, essa estratégia contribui para o equilíbrio emocional. Saber que existe um fundo de segurança reduz a ansiedade e evita decisões impulsivas, como recorrer a empréstimos em momentos de pressão. Ao mesmo tempo, acompanhar a redução das dívidas gera motivação e senso de progresso, elementos fundamentais para manter a disciplina ao longo da jornada. Portanto, mais do que uma escolha entre duas prioridades, trata-se de uma integração inteligente de objetivos. Construir uma reserva de emergência enquanto se paga dívidas é uma abordagem estratégica que não apenas resolve problemas imediatos, mas também pavimenta o caminho para a construção de patrimônio, de forma sustentável e duradoura. 1. Diagnóstico financeiro. O ponto de partida estratégico. Antes de qualquer ação, é essencial entender com clareza a sua realidade financeira. Isso significa listar todas as fontes de renda, despesas fixas e variáveis, além de mapear detalhadamente cada dívida, incluindo valores, taxas de juros e prazos. Esse diagnóstico funciona como um raio-x financeiro, permitindo identificar gargalos e oportunidades de ajuste que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. Com essas informações em mãos, torna-se possível tomar decisões mais racionais e menos emocionais. Você passa a enxergar onde pode cortar gastos,
quanto realmente pode destinar para dívidas e qual valor mínimo pode ser direcionado para a reserva de emergência. Esse primeiro passo é o alicerce de toda a estratégia equilibrada. 2. Definição de prioridades financeiras inteligentes. Nem todas as dívidas são iguais, e entender isso é crucial para otimizar seus resultados. Dívidas com juros elevados, como cartão de crédito e cheque especial, devem ser priorizadas, pois crescem rapidamente e comprometem sua capacidade financeira. Ao mesmo tempo, não é necessário destinar 100% dos recursos para quitá-las imediatamente. Uma abordagem mais eficiente é dividir seus esforços. Enquanto a maior parte do dinheiro vai para as dívidas mais caras, uma pequena parcela é reservada para a construção do fundo de emergência. Essa divisão cria um equilíbrio entre eliminar passivos e construir proteção financeira, evitando retrocessos no futuro. Criar uma reserva de emergência não exige grandes quantias iniciais. O foco deve estar na consistência, não no valor. Começar com pequenas contribuições mensais já é suficiente para iniciar o processo e criar o hábito de poupar, mesmo em um cenário de dívidas. Com o tempo, essa reserva começa a cumprir seu papel: proteger contra imprevistos sem a necessidade de recorrer a crédito. O objetivo inicial pode ser acumular o equivalente a um mês de despesas básicas, expandindo gradualmente até atingir um patamar mais robusto, como 3 a 6 meses. Ao lidar com dívidas, adotar um método estruturado pode acelerar significativamente os resultados. Estratégias como o método bola de neve, quitar as menores dívidas primeiro, ou avalanche, priorizar as maiores taxas de juros, ajudam a manter o foco e a organização. Independentemente do método escolhido, o importante é manter consistência nos pagamentos e evitar novos endividamentos. À medida que as dívidas vão sendo eliminadas, os valores antes comprometidos podem ser redirecionados tanto para reforçar a reserva quanto para investimentos futuros, criando um ciclo positivo de crescimento financeiro. Nenhuma estratégia financeira funciona sem ajustes comportamentais. Reduzir gastos desnecessários, rever hábitos de consumo e buscar alternativas mais econômicas são atitudes fundamentais para liberar recursos no orçamento. Essas mudanças não precisam ser radicais ou baseadas em sacrifícios extremos. Pequenas decisões conscientes no dia a dia, como evitar compras por impulso ou renegociar serviços, já contribuem significativamente. O objetivo é criar um estilo de vida sustentável, alinhado com seus objetivos financeiros. 6. Criação de fontes de renda complementar. Aumentar a renda pode ser um fator decisivo para acelerar tanto o pagamento de dívidas quanto a formação da reserva. Atividades extras, trabalhos freelancers ou pequenos empreendimentos podem gerar uma entrada adicional de recursos. Quando essa renda extra é direcionada estrategicamente, os resultados aparecem mais rápido. Parte pode ser usada para acelerar a quitação das dívidas mais caras, enquanto outra parte fortalece a reserva de emergência, reduzindo o tempo necessário para atingir estabilidade financeira. 7. Disciplina, consistência e visão de longo prazo. A construção de um patrimônio sólido não acontece da noite para o dia. Ela depende de disciplina, consistência e, principalmente, de uma visão clara de longo prazo. Manter o foco mesmo diante de dificuldades é o que diferencia quem alcança a estabilidade de quem permanece preso ao ciclo de dívidas. Ao equilibrar o pagamento de dívidas com a criação de uma reserva de emergência, você desenvolve não apenas uma estratégia financeira, mas também uma mentalidade mais consciente e resiliente. Esse processo fortalece sua relação com o dinheiro e cria as bases para um futuro mais seguro e próspero. Concluir uma jornada financeira com equilíbrio entre o pagamento de dívidas
e a construção de uma reserva de emergência é, acima de tudo, um exercício de consciência e estratégia. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata de escolher entre eliminar passivos ou proteger-se contra imprevistos, mas sim de integrar essas duas frentes de forma inteligente. Essa abordagem evita extremos e cria uma base sólida para decisões financeiras mais seguras ao longo do tempo. Ao adotar essa visão estratégica, o indivíduo passa a reduzir não apenas o peso das dívidas, mas também a vulnerabilidade diante de situações inesperadas. A reserva de emergência atua como um escudo financeiro, impedindo que novos problemas surjam enquanto os antigos ainda estão sendo resolvidos. Isso quebra o ciclo recorrente de endividamento, permitindo um progresso real e sustentável. Outro ponto fundamental é o impacto emocional dessa estratégia equilibrada. Ter dívidas pode gerar ansiedade e sensação de descontrole, enquanto a ausência de uma reserva aumenta o medo do imprevisível. Quando ambos os aspectos são tratados simultaneamente, há um ganho significativo em tranquilidade mental, o que contribui diretamente para a manutenção da disciplina e para decisões mais racionais. Além disso, essa abordagem fortalece hábitos financeiros saudáveis. A prática de poupar, mesmo que pouco, aliada ao compromisso de quitar dívidas, cria um padrão de comportamento que tende a se perpetuar. Com o tempo, esses hábitos se transformam em pilares para a construção de patrimônio, abrindo espaço para investimentos e novas oportunidades financeiras. É importante destacar que esse processo não exige perfeição, mas consistência. Pequenos avanços, quando mantidos ao longo do tempo, produzem resultados expressivos. O segredo está em manter o foco, ajustar a rota quando necessário e não abandonar a estratégia diante de desafios momentâneos. Por fim, criar uma reserva de emergência enquanto se paga dívidas representa mais do que uma técnica financeira. É uma mudança de mentalidade. Trata-se de assumir o controle da própria vida financeira com equilíbrio, responsabilidade e visão de futuro. Essa postura não apenas resolve problemas imediatos, mas também constrói um caminho sólido rumo à estabilidade e ao crescimento patrimonial duradouro. Como vimos hoje, a escolha entre pagar dívidas ou poupar não precisa ser uma decisão de tudo ou nada. O segredo do sucesso financeiro está no equilíbrio. Construir uma pequena reserva de segurança, mesmo que simbólica no início, é o que vai garantir que você não precise de novos empréstimos caso um imprevisto aconteça no meio do caminho. Não se sinta pressionado a resolver tudo da noite para o dia. O patrimônio é construído com consistência, não com velocidade extrema. Cada real que você destina para a sua reserva hoje é um tijolo a menos na muralha das dívidas amanhã. Mas agora, eu quero saber de você. Qual dessas estratégias mais fez sentido para o seu momento atual? Você já começou sua reserva? Ou está focado 100% nas dívidas? Comenta aqui embaixo, pois eu quero entender como posso te ajudar mais nos próximos vídeos. Se este conteúdo abriu sua mente de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho, porque aqui o nosso objetivo é transformar sua relação com o dinheiro e escalar sua liberdade financeira. Muito obrigado por assistir até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.